Emocionado com a partida de Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande defensor dos torturados pela ditadura, começo a refletir sobre todas as perdas e os retrocessos que vivemos neste ano. Em 13 de dezembro de 2016, apenas um dia antes da passagem daquele grande homem, o Senado aprovou a PEC 55, PEC da Morte, que veio para torturar as conquistas sociais dos brasileiros e das brasileiras pelos próximos 20 anos. Fatídico 13 de dezembro. Talvez já ninguém se lembre, mas foi também no dia 13 de dezembro de 68 que a ditadura impôs o AI-5. Tortura e morte foi o que se seguiu para os que ousassem contrariar o regime durante os 10 anos de vigência do ato. Tortura e morte foi o destino de todo o resquício da democracia e direitos humanos que ainda restasse nesse país. Ironicamente, a gota d'água para a promulgação do AI-5 foram as manifestações de deputados federais do MDB, que contra o regime militar. Naquele 13 de dezembro de 68, o Congresso foi fechado, deputados foram cassados, para que o ditador do poder pudesse fazer suas maldades. Já na farsa democrática atual, parece que o PMDB e o Congresso passaram ao papel de verdugos do povo. Há muito tempo não se via um período tão triste e obscuro em nossa história. O governo que usurpou o poder, o governo Temer, que tem pressa para impor sua pauta ilegítima. Esse governo temerário, em poucos meses, esse governo extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e tentou extinguir o Ministério da Cultura. Foram baixadas a reforma do ensino médio por meio de medida provisória, apresentou uma reforma previdenciária que é a PEC 287, que é conhecida como a PEC do extermínio sumário dos direitos dos aposentados, do povo brasileiro, que vai perdendo os direitos e garantias individuais, conquista da nossa Constituinte e que ele retira. Esse governo cruel e maldoso, e que todas as previsões ele conseguiu aprovar a PEC da morte, estendendo seus tentáculos sobre os próximos 20 anos. Desde o primeiro dia, após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o traiçoeiro vice Michel Temer vem infligindo sobre os brasileiros e brasileiras um plano de governo desumano e cruel com os mais pobres. Mas há e haverá resistência. Mesmo com toda a repressão policial, mesmo com toda a propaganda midiática, os brasileiros e as brasileiras já entenderam muito bem quais interesses este governo ilegítimo representa. De acordo com a pesquisa do Datafolha, que, diga-se de passagem, foi feita antes das delações da Odebrecht, mais da metade da população considera que Michel Temer é autoritário e desonesto. 65% o consideram falso e 75% dizem que ele é um defensor dos mais ricos. São constatações
que ficarão ainda mais claras com as medidas que já estão preparadas para os próximos meses. Dentro de gabinetes fechados, define os termos da precarização do SUS e da criação de planos de saúde incompletos, que só atendem aos interesses das empresas. Trancados, a chave, decreta um novo processo de demarcação de terras indígenas, que trará insegurança até mesmo para terras já demarcadas e só atenderá aos interesses dos grandes proprietários de terras. Eu convido todos os que agora me escutam a lerem as notas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, sobre os planos deste governo. Por exemplo, a nota que qualifica a PEC do teto de gastos como injusta e seletiva, e a que se refere à reforma do ensino médio por medida provisória como inadequada e abusiva. Quem conheceu a trajetória de Dom Paulo Evaristo Arnes durante a ditadura sabe que ele compartilharia dessa visão e estaria junto dos estudantes, dos jovens e dos empobrecidos. Sabe que ele chamaria as camadas populares a se organizarem em luta pelos direitos humanos. Nestes dias de perdas e de tristeza, procuremos a força da esperança. A democracia está combalida, mas os cidadãos e as cidadãs ainda têm forças para carregá-la nos ombros, se preciso. Se dentro do Congresso somos poucas as vozes em defesa dos direitos da população, fora dele são milhões. E uníssono ou não, essas vozes se farão ouvir. Era o que eu tinha a dizer, desejando a todos um feliz Natal e um ano de paz e de justiça, e que nós possamos efetivamente fazer com que esse país retorne à grande luta que nós travamos para combater a miséria, para assegurar sempre mais direitos e não para a retirada de direitos, que é isto que esse governo temeroso, usurpador, golpista está realizando. O povo precisa reagir. Temos que ocupar todos os espaços, ocupar as ruas, ocupar todos os espaços que tivermos, porque precisamos reagir e lutar e avançar nas nossas lutas. O povo não pode ficar calado. O povo tem que reagir, tem que levar a sua voz e dizer: Temer, fora, Temer. Nós queremos eleições diretas para escolher aquele ou aquela que vai dirigir o país com um programa que o povo possa acreditar. Nesse aspecto é que nós queremos dizer para todos que este ano é um ano que trouxe uma série de problemas, mas nós não perdemos a esperança. Porque, como diz Santo Agostinho, o importante não é vencer todos os dias, não é ter vitória todos os dias. O importante é lutar sempre. E essa luta nós iremos continuar. Com certeza, o povo brasileiro também se unirá aos democratas e diremos que este país não pode sofrer o retrocesso que está sofrendo nesse momento. Por isso, muita luta, muita firmeza, muita coragem. E com a graça de Deus e com a força dele,
seremos vitoriosos.